Seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Há mais de 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus, da região da Galiléia, ele disse: haverá falsos cristos e falsos profetas. Nunca esse pensamento, esse alerta esteve tão atual. Todos nós, de qualquer crença, doutrina filosófica, um agnóstico, uma pessoa que não tem religião, não acredita em Deus, um ateu, já ouviu falar em Jesus de Nazaré. Acontece que nesses dias do século XXI, encontramos pessoas que afirmam ser detentoras da verdade. Que verdade, não é? Existem várias verdades, mas muita gente sustenta que age em nome do Cristo. Ocorre que essa ação em nome do Cristo vai contra os ensinamentos dele, do homem de Nazaré. A gente tem visto em todos os segmentos religiosos, entendendo a religião como uma escola e como um hospital para enfermos morais, atacando pessoas de outra crença ou de outra maneira de enxergar o Cristo. Ora, isso é um problema muito sério, porque além de ser uma falta de humildade por achar que é o único dono da verdade, de se achar melhor do que o próximo, a gente ainda esquece daquele ensinamento de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo. Porque é amando o próximo e a Deus que seríamos medidos, seríamos avaliados como cristãos. O Evangelho ou o Novo Testamento, o Evangelho significa boa nova. Todo aquele que se propõe a estudar os ensinamentos do Cristo, reconhece o Cristo como um ser, uma pessoa de alto grau moral, de imensa sabedoria, pode e deve ser considerada como evangélica. Simples. Ser evangélico ou evangélica não é adotar uma religião em si, mas buscar os ensinamentos do Cristo para o melhor viver. Mas algumas pessoas dizem que a sua religião é evangélica. Tudo bem, mas vamos considerar que essas pessoas não tenham algumas informações a respeito da sua própria crença doutrinária. No século XVI, ainda a Igreja Católica Apostólica Romana, ela praticamente dominava o Ocidente. Tinha o budismo na Ásia, o islamismo, mas basicamente era a Igreja Católica no Ocidente. Um monge alemão, chamado Martinho Lutero, se revolta, ele passa a não concordar mais com o que havia na época, em termos de doutrina, e ele inicia um protesto, que originou uma reforma, ou reforma protestante, através de 95, 90 e tantas teses. Depois, Calvino inicia também um movimento de reflexão que hoje vai originar uma série de igrejas protestantes, adventistas, pentecostais, neopentecostais. Então a gente tem que pontuar direito. Acontece que muitos líderes de algumas igrejas também não têm conhecimento e propagam uma ideia equivocada. Isso na melhor das hipóteses, porque há aquelas pessoas com interesses pessoais, particulares, de busca pela supremacia intelectual, cultural, religiosa, propositadamente assumem o epíteto de evangélicos e denigrem outras pessoas que também seguem o Cristo. Não podemos esquecer dos testemunhos de Jeová nesse contexto também. Isso quer dizer especificamente que o Espiritismo
também segue, por seguir os ensinamentos do Cristo, é um posicionamento evangélico, o católico, né? O umbandista. Conheço muitas pessoas ligadas ao candomblé, né? Que tem todo o seu ritual, tem toda a sua forma de culto, mas que se dedicam também a estudar e a seguir os ensinamentos do Cristo de amar ao próximo, de perdoar, de tolerar, de que com fé se atravessa as tempestades da vida. Esse achismo que algumas pessoas têm, né, de que Jesus está com ele e não está com o outro, além de gerar ódio e preconceito, se faz guerra. As cruzadas foram feitas em nome de Deus, em nome de Cristo, onde os cruzados, né, esses soldados, matavam não só muçulmanos, nem só árabes, mas mataram judeus e muitos cristãos. Arrasaram cidades cristãs inteiras, usando o nome de Deus. Ainda hoje nós temos isso. Aqui no Brasil nós temos volta e meia casos de intolerância religiosa. Terreiros de Umbanda são invadidos, uma igreja ataca outra igreja, chutam imagens. Isso não é coisa do passado, isso é coisa do presente. E pessoas que usam o nome de Jesus, o nome do Cristo, dizendo que estão cumprindo com a vontade deles. Ora, lembremos o início do programa hoje. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nunca se falou tanto em Cristo, mas nunca se fez tanto com o nome dele, tanto de ruim com o nome dele. Não é? A deturpação do nome do Cristo está em níveis alarmantes, inclusive dentro do movimento espírita. Nós temos espíritas cuja doutrina libertária e esclarecedora, né? Nós temos espíritas que têm um franco preconceito com pessoas da Umbanda, do Candomblé, dentro do próprio espiritismo, né? Pessoas que não gostam do... Tem gente que não gosta do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, e denigrem o trabalho, a obra deles e até mesmo o caráter. São espíritas? São evangélicos? Eu não vou responder. Não me cabe esse julgamento. Mas é uma reflexão para mim e para você que assiste esse canal. Na Umbanda nós também temos muito preconceito de membros entre tendas, terreiros, no Candomblé. Então, todas as religiões, todos os núcleos religiosos, no momento, têm o preconceito lá dentro. Mas era para ter preconceito? Um centro espírita, um terreiro, uma igreja, não são as paredes. Não é composto por paredes, mas é composto pelos seus integrantes que são enfermos morais. Uma vez que seja ensinado que nós devemos amar a Deus, ao próximo, a não julgar, a tolerar e a respeitar, temos que buscar a situação para exercer esse ensinamento. A gente pega as informações e não faz nada com elas. E isso, no desencarne, vai ser mais uma coisinha apesar da nossa consciência. O que eu fiz para ajudar o meu irmão de outra crença? Eu ataquei? Eu o debochei? Eu o deixei aos leões? Muita gente elege candidato hoje por conta da religião. Ah, vou votar nesse porque ele é pastor, ele é padre, ele é pai de santo, é presidente de casa espírita. Não ouviu nem a proposta, já falamos sobre isso em outro programa. É muita responsabilidade ser evangélico. Muita. Mahatma Gandhi, que não era cristão, ele era hindu, né? Provavelmente ele seguia alguma vertente do hinduísmo, ele tinha uma admiração profunda por Jesus Cristo. E mesmo não tendo nenhuma origem cristã,
seguiu seus ensinamentos de amor ao próximo, de respeito, de tolerância. Sempre falava no Sermão do Monte, que está lá no livro de Mateus, que aqui ele dizia que ali todas as dores da humanidade podem ser curadas através daquele momento que Jesus se reúne com a multidão para falar sobre as bem-aventuranças. Qual é o nosso problema? Preguiça. É uma resposta. Onde a gente, em palestras, como estou falando de uma forma bem geral, em palestras, fala mal de outra crença. Fala mal daquilo que não conhece, quase sempre. Todo mundo tem uma... Quer dizer, todo mundo. Muitas pessoas têm uma visão extremamente deturpada do candomblé, por exemplo. Mas por quê? Lá se faz trabalho de amarração, né? Negócio de sacrifício animal. É uma reflexão. Mas por quê? Quem já foi a um terreiro sério de candomblé sabe que eles não fazem amarração, eles não interferem no livre-arbítrio das pessoas. O sacrifício animal é feito com muito respeito, já tive a oportunidade de assistir algumas vezes, com muito respeito, onde é utilizado pena, a cauda do animal, o sangue, para alguma coisa deles lá, e a carne é consumida. O que se vê nas ruas, esses despachos, não é coisa de gente séria. Aliás, a Umbanda também sofre muito isso. Quando a gente abre o jornal, a gente vê uma série de absurdos de trazer a pessoa amada e bota o nome de Pai Joaquim, Pai Barnabé. Usam nomes com credibilidade para atrair o ignorante, aquele que está sem orientação. Porque espírito não come dinheiro, não é? Isso quando é espírito. Um espírito, obviamente, desorientado, um espírito obsessor, um espírito trevoso que se presta, né? Nós temos que esclarecer. Nós temos que nos cuidar dos falsos profetas. Tem gente que está se endividando para pagar dízimo, e o dízimo nunca foi obrigatório na sua essência, nem dinheiro. O dízimo que está lá no livro sagrado, está nos textos bíblicos, é onde a pessoa pode se doar, dividir um saco de centeio, um saco de trigo, a pessoa vai consertar, e eram para as viúvas, eram para os mendigos, manutenção do templo, manutenção essencial do templo. Não era para enriquecer ninguém, não era para comprar jatinho, nem paletó, e sacerdócio nunca foi, pelos ensinamentos do Cristo, nunca foi profissão. Nunca foi. Os cristãos primitivos, lá no Concílio de Nicéia, no século 3, 4, quando Constantino, né, essa história, assumiu o controle do Império Romano, resolveram que deveria se viver de renda religiosa. Começou a venda de indulgências, na verdade. Mas Pedro tinha profissão. Paulo de Tarso também. Ele fazia barracas, mexia com tecidos. Eles trabalhavam durante o dia, materialmente falando, para sobreviver, e à noite eles trabalhavam para o Cristo, levando a boa nova, praticando a caridade, ensinando o que sabiam e aprendendo também. Eles não viviam disso. Então, quando um líder religioso de qualquer credo, e não achem que no Espiritismo não tem, no Espiritismo tem gente que está vivendo financeiramente da fé, com venda de livro, com palestra, né? Para isso ou para aquilo. Não é o correto, segundo o pensamento do Cristo. Não é? Onde você tem o momento da terra, de César, trabalho, responsabilidade civil, e o momento, né, de se voltar para o Senhor. Ninguém tem que virar santo de uma hora para outra. Por isso que nós temos que lembrar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso quem falou foi Jesus. É uma reflexão importante e atual. Devemos ser menos preconceituosos, né? Observar os falsos profetas dentro do movimento espírita, e devemos cuidar para que nós não sejamos falsos profetas
quando a gente ataca a crença do outro, quando a gente prejudica o outro, persegue o outro por pensar diferente de nós, em termos filosóficos ou religiosos. Esse é o programa de hoje. Essa temática vai permear, como já devem ter observado, outros programas, né, de uma forma mais sutil, mas esse programa se fez importante nesse momento. Foi feito esse programa mediante algumas solicitações de espectadores e eu espero que gostem. Espero que curtam, compartilhem esse canal, né, se inscrevam e até o próximo programa.